sabe aquelas contas de trading que você quebrou? Aqueles testes de mesa proprietária que você perdeu? 100% deles aconteceu porque você estava operando a sua expectativa e não o gráfico. No livro O Melhor Perdedor Vence, do Tom Hogarth, livraço. Inclusive o Tom, ele é um trader dinamarquês que viveu sua vida toda na Inglaterra, fez sua carreira lá, e que nesse livro fala muito bem, com muita propriedade sobre psicologia do trader. É um cara skin the game, né? Opera índices internacionais, forex, e que eu recomendo a leitura. E na página 91 desse livro, ele traz um ensinamento muito importante sobre isso que eu acabei de dizer, operar a expectativa e não o gráfico. Ele comenta que um grande amigo dele, PhD em engenharia mecânica, desenvolveu um software que é capaz de identificar quando um determinado ativo está prestes a fazer um movimento de alta muito forte ou de baixa muito forte. E o software, um belo dia, apontou que um determinado ativo estava prestes a subir muito forte. Então, com base nessa informação, ele foi lá e tomou posição comprada, comprou. E, de fato, o mercado começou a subir naquele ativo, né? Então, ele ficou super feliz que o software dele apontou que, de fato, aquele ativo ia subir e subiu, e resolveu tomar mais posição, comprou mais. Só que, neste dado momento, aquele ativo começou a cair. Começou a cair, a cair, então ele falou assim: eu vou comprar mais agora, porque se eu comprar agora, eu vou comprar mais barato. O software ainda está mostrando que vai subir forte, então eu vou seguir o que o meu software está dizendo e vou aproveitar para comprar mais barato. Então ele tomou mais posição e continuou caindo, ele foi tomando posição na expectativa de que ia subir, afinal o software dele estava mostrando que ia subir, ele colocou muita energia, muito estudo naquele software, ele confiava de fato naquele software. Então ele começou até a procurar informações, vieses fora do software, como conversar com vários amigos traders, como olhar para indicadores técnicos fundamentalistas, e tudo de fato dizia que aquele ativo ia subir. Até que um belo dia ele estava na frente do computador tenso, nervoso, e a esposa dele de longe percebeu, a esposa dele que não tinha experiência nenhuma com trading. Então ela chega com uma xícara de chá do lado dele, olha para ele e fala assim: meu bem, o que está acontecendo que você está tão tenso, tão nervoso? Aí ele respira fundo, olha para ela e fala assim: meu bem, sabe o que é? É que o meu software apontou que esse ativo aqui, ele estava com um gráfico aberto no computador, iria subir forte, mas ele não para de cair. Aí ela olhou para o gráfico, mais uma vez, fortalecendo, leiga, não é trader, não tinha experiência nenhuma, né? Não tem experiência nenhuma com relação à atividade de trading. Olhou e viu que estava caindo. Então ela chegou para ele e perguntou: meu bem, mas eu tô olhando o gráfico, ele tá caindo, não tá? Aí ele olhou para ela e falou assim: sim, meu bem, ele tá caindo, mas ele vai subir, tudo indica que ele vai subir. Nervoso, sabe? Aí ela olhou para ele e falou assim: tá bom, meu bem, calma. Mas agora, neste exato momento, eu tô olhando o gráfico, ele não tá caindo? Aí ele olhou para ela e falou assim: sim, ele tá caindo. Então ele tomou consciência e falou assim: perdão, meu bem, você tá certa. Neste dado momento, o gráfico está caindo. Naquele momento, ele entendeu que ele estava operando a expectativa do ativo subir com base no software e de todas as informações, todos os vieses que estavam confirmando a expectativa dele. Mas que na realidade o ativo estava caindo. Ou seja, o gráfico estava caindo. Essa era a realidade, no aqui e no agora. E ele estava operando uma expectativa que poderia ou não acontecer. Quantas vezes eu e você não repetimos esse padrão? Operamos a nossa expectativa. Os meus melhores e os meus piores trades aconteceram num determinado ativo, no ouro, né? Uma relação de amor e de desamor com o ouro. É um ativo bravo, né? Tem vários memes na internet que mostram ali o ouro como um grande dragão, né? Um ativo que, poxa, quando ele vai a favor vai muito bem, quando ele vai contra ele machuca. Mas na verdade, não é o ativo que machuca, é a nossa expectativa. O meu melhor resultado financeiro veio no ouro e foi em junho de 2023, dia 5 de junho de 2023, para ser mais exato. Vou deixar na tela o print aí, vai estar aparecendo. E que deu pouco mais de $45 mil na somatória, né? Teve um trade negativo num outro ativo e duas operações no ouro que foram muito bem e que eu simplesmente operei o mercado. Eu fluí com o mercado.
Eu não operei a minha expectativa. Eu estava de fato tomando decisão com base no que o mercado estava me mostrando. E tem um detalhe importante no que diz respeito a operar o gráfico. Nós, como traders, precisamos aprender a analisar o gráfico, identificar qual que é a informação, a ação que o mercado está fazendo, que o gráfico está fazendo naquele ativo que nós estamos operando, e não reagir a ele, porque a gente só reage àquilo que é ameaça. E o gráfico não é uma ameaça. Se nós temos a consciência do risco e compramos o risco antecipadamente, ele não é ameaça. Então eu tenho que analisar a ação e escolher como eu vou agir, não reagir. Então, com base naquele evento que eu estou condicionado, na minha estratégia, do meu método, eu tomo uma decisão de como eu vou agir aquele evento que o ativo está me mostrando, que o gráfico está me mostrando. E eu simplesmente fiz isso nesse resultado. Eu fluí com o mercado. Em contrapartida, eu já tive um evento muito, mas muito parecido com esse amigo do Tom, que ele relata no livro. O ouro subindo forte, identifiquei um gatilho de venda no ponto de retração e ele continuou subindo forte. E eu não aceitei que ele estava continuando a subir. Afinal, eu estava totalmente enviesado de que ele ia cair. Estava muito esticado. Mas ele continuou subindo forte. Eu fui tomando posição, não aceitei o stop. Com a esperança, a expectativa de que ele ia fazer uma retração e eu ia sair daquela posição no positivo. E ele continuou caindo. Até que ele fez uma retração. Mas não chegou no 0 a 0, mas chegou a diminuir bastante a minha exposição negativa. E eu coloquei a esperança e a expectativa de que ele ia cair e não aceitei aquele stop mais barato. E de repente ele pega a tendência de alta de novo. Fica mais negativo do que o máximo que ele chegou a ficar negativo. Até que chegou um certo momento, a minha fadiga mental estava tão grande que no momento de retração eu decidi sair. Mas eu decidi pagar mais caro do que eu poderia ter pagado antes, quando ele fez a primeira retração. E que me deu uma perda que foi bem diferente do ganho, né? O meu ganho foi muito superior, uma perda de aproximadamente $2.000. Mas o que para mim foi frustrante foi porque eu poderia ter perdido muito menos, poderia ter perdido na casa de $300, $400. E obviamente que na ocasião do gain de $45.000, eu já estava operando um pouco maior, né? Então foram duas situações diferentes, mas que naquele momento gerou um impacto grande pela minha realidade naquele momento. E eu tenho convicção de que você que está me assistindo agora e que já tem alguma experiência no trading, você que ainda não tem pode aprender com essa experiência para evitar de cair nessa armadilha, mas você que já tem alguma experiência, passou por uma situação parecida com essa ou exatamente igual. E a moral da história é: nós, traders, não temos controle sobre todas as coisas. Nós temos controle sobre algumas coisas. E a pergunta que eu te faço é: das coisas que você tem controle, quantas você está controlando? Você está controlando 100% delas? Reflita se você não está operando a sua expectativa ao invés de operar o gráfico. Expectativa podem ser várias, tá? Pode ser não só a expectativa de que o mercado vai para um determinado lado, como a expectativa de um resultado que vai aprovar a conta da mesa proprietária, o teste da mesa, que vai me trazer um resultado financeiro para eu comprar determinada coisa, fazer determinada viagem, sair do meu emprego CLT. E aí a gente coloca a expectativa no resultado e se desconecta do estado de presença que nós precisamos para viver o aqui e agora e entender o que o mercado está fazendo agora, entrar em flow, em foco extremo com o mercado e escolher como agir diante da informação, do evento que o mercado está nos apresentando no aqui e no agora. E aí, fez sentido para você? Se fez, já sabe, né? Aperta no curtir, compartilha, passa o conteúdo adiante, porque se fez sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas. Deixa o seu comentário falando para mim o que você aprendeu nesse nosso vídeo. Se você gosta desse formato, trocando ideia, direto e reto. E se inscreva no canal se ainda não está inscrito. A maioria das pessoas que assistem os meus conteúdos não estão inscritas no canal. Então se inscreva para não perder nada. Eu te convido também a fazer parte da família de traders que multiplicam, para que você possa aprender trading do zero ao avançado,
Seja você que opera no mercado internacional ou nacional, através da análise técnica, da análise gráfica, onde além de ter uma formação completa técnica e emocional em um único lugar, você também vai poder fazer dinheiro enquanto aprende através da sala de trade ao vivo, onde a gente explica o porquê de cada decisão que a gente toma e você tem a condição também de replicar as oportunidades que nós identificamos, além de também poder fazer dinheiro enquanto aprende através das carteiras recomendadas tanto no mercado internacional como no mercado nacional, que são conduzidas pelo meu sócio analista CNPI, Renato Bertani. Então eu te convido a apertar no link na descrição para escolher o plano que melhor te atende e fazer parte da família de traders que multiplicam. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tamo juntasso e até o próximo vídeo. Valeu!